Esses caras não têm o mínimo de pingo de vergonha na cara para poder dizer que eles, de fato, mais uma vez, estão criando uma falsa pacificação no país, sempre atacando um lado e estão interferindo no poder que não cabe a eles. As imagens do dia 8 desapareceram. Menos de um dia a imagem ali da Praça dos Três Poderes já tinha. Gente, é uma coisa assim que eu fico atônito. Quanta capacidade, quanta rapidez para poder investigar aquilo que eles querem e quanta lentidão e inércia para poder esclarecer fatos relevantes como uma pessoa tentar matar um presidente da República. Ainda devemos continuar olhando para a direita com a liderança do Bolsonaro, ou já é hora de olhar para outras lideranças até visando 2026? Aqui em São Paulo, a minha posição foi clara quanto a minha, digamos assim, falta de conexão, por exemplo, com o Nunes, mas tem minhas posições. Minha posição, por exemplo, com o Marçal foi muito claro. Eu falei, olha, mas vejo que também, enfim, qual foi o ganho também, né, de ter, como por exemplo, o Nunes na frente da prefeitura. No outro dia, por exemplo, ele estava falando que o líder maior da direita era o Tarcísio. Não sou nenhum tipo de psicólogo ou psiquiatra, mas percebe-se que uma pessoa que vai com fogos de artifício para poder suicidar e jogar isso numa estátua não pode estar muito bem na cabeça. Ou seja, não há como você convencer de que nós temos de fato uma justiça real. No Brasil não tem mais conhecimento jurídico. Existe relacionamento jurídico. Olha que nível baixo que nós chegamos de torcer para que o processo caia em alguém que talvez tenha uma boa conexão com vocês. Então, quem gera o descrédito das instituições e desequilíbrio da nossa democracia e quem prega, né, o ódio a todo momento, pode ter certeza que é, por exemplo, o Barroso, né, que fala nós derrotamos o bolsonarismo. É como, por exemplo, Alexandre de Moraes, que agora vai julgar esse caso e está dando opinião fora dos autos, assim como também o próprio Gilmar Mendes. Inclusive já há notícias, né, que os próprios ministros teriam entrado em contato com lideranças no Congresso, dizendo, olha, esquece esse assunto porque não tem condição de discutir isso nesse momento. O que eu sinto, Renato, é o seguinte, pelo que eu vi, foi feito um acordo, independentemente... Existe um acordo? Então, fale mais disso. Não, pois até o limite que eu posso dizer é que... Pessoal, um vídeo imperdível com uma entrevista muito boa de Nicolas Ferreira, que é o deputado do PL, talvez um dos mais sensatos, né, de todas as polêmicas e tudo que aconteceu já durante o ano de 2024. Ele vai falar sobre vários assuntos importantes, desde algumas coisas sobre São Paulo e polêmicas que aconteceram, há também o caso, por exemplo, do Homem-Bomba, ou Homem-Rojão, ou Homem-Fogos de Artifício, seja, né, qual o nome que vocês queiram dar aí, mas que fez aquele ato, né, que acabou tirando a própria vida em frente à estátua do STF. Bom, a gente vai ver esse vídeo, mas não perde um minuto sequer, porque ele vai revelar também um tema muito importante sobre um acordo que foi feito e que foi praticamente revelado agora pelo Nicolas aí, e que pode, de fato, sim, né, mudar algum rumo aí, né, para 2026. Além do que ele também vai aí mandar aí um recado de ele assim, para alguns ministros, não sei, ele vai falar sobre isso também. Bom, não esquece, compartilha muito esse vídeo, deixa o like que é importante demais e te inscreve para que tu receba novos vídeos como esse aí no teu YouTube, fechou? Então vem pra tela já, é uma entrevista maravilhosa e a gente vai assistir juntos. E como é que você vê o surgimento então de novas lideranças? Ainda devemos continuar olhando para a direita com a liderança do Bolsonaro, ou já é hora de olhar para outras lideranças até visando 2026? Não, mais uma vez, eu acredito que é possível ainda reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, e eu acredito que... Você realmente acredita nisso? Não, eu acho que existe a possibilidade e a probabilidade, né? É possível que eu morra agora? Sim, a probabilidade pequena, tô seguro. A possibilidade do Bolsonaro se tornar elegível? Sim, a probabilidade, confesso que não sei, mas eu acredito que seja possível. E isso se tornando real, ele obviamente é o candidato natural, autêntico e digno da direita. Existem obviamente diversos outros players, digamos assim, que querem entrar aí nessa corrida. Eu acredito que tem diversos fatores que devem ser levados em consideração, no sentido tanto de carisma, de competência, de condição de atingir todo um país. E obviamente tudo isso se passa pela reversão ou não da inelegibilidade do Bolsonaro. Aqui em São Paulo, a minha posição foi clara quanto a minha, digamos assim, falta de conexão, por exemplo, com o Nunes. Eu me simpatizei, né, com o Pablo e falei, olha, de fato, vejo que em volta ali do Nunes tinha pessoas ali que não tinham nenhum certo agrado com a direita, como por exemplo Paulo Kassab, outras pessoas estavam ali em volta.
e vejo que o próprio Bolsonaro fez um acordo, colocou o seu vice, que inclusive é um cara extremamente competente, um cara que mudou a história ali da Polícia Militar, na frente ali da CEAGESP, se não me engano. Isso. E acordos precisam ser cumpridos. Enfim, não abri, obviamente, em nenhum momento a minha boca para poder atacar o presidente Bolsonaro, até mesmo porque eu sei que ele é um símbolo muito forte e o mais forte, né, da nossa direita. E em nenhum momento, né, como você disse, com relação a surgimento de liderança, quero me colocar como liderança, pelo contrário, eu tenho 28 anos, tenho muito que aprender, tenho muito que amadurecer, tenho muito que, de fato, estudar e me capacitar. Eu sou simplesmente um soldado nisso tudo, mas tem minhas posições. Minha posição, por exemplo, com o Marçal foi muito claro. Eu falei, olha, estou acreditando. E quem confia nunca erra, né? Quem quebra a confiança que erra. E depois, logo após, aí no segundo turno, né, ele fez uma live patética, né, com o Boulos, até estranho, até mesmo da própria parte do Boulos, né, como que um cara te acusa com um laudo falso e você fica tranquilo quanto a isso. Enfim, de ambas as partes, muito estranho, e acredito que ele caiu em descrédito com relação a isso também, mas vejo que também, enfim, qual foi o ganho também, né, de ter, como por exemplo, o Nunes, né, à frente da prefeitura. Eu acredito que o único, de fato, ganho que teve foi não deixar o Boulos à frente da prefeitura, e eu acho isso muito bom nesse sentido. Agora, em outros aspectos, de fato, você aqui, mais uma mente, extremamente autêntico e com a minha opinião muito firme, de que no outro dia, por exemplo, ele estava falando que o líder maior da direita era o Tarcísio. Enfim, é uma situação complicada, nunca vou torcer contra São Paulo, nunca vou torcer contra o meu país. Peço, né, para que ele continue e faça uma boa prefeitura, né, olhando para, de fato, as pautas são importantes para todos nós e que o Brasil ganhe com isso. Agora, o futuro, de fato, é um futuro, digamos assim, incerto. Tem muita água para rolar ainda. Espero que a gente consiga focar o nosso inimigo comum, que é a esquerda, e que a gente deixe qualquer tipo de picuinha de lado aí. Agora prestem atenção, pessoal, porque ele vai falar aí sobre o que aconteceu em frente ao STF, também vai dar alguns detalhes importantes aí sobre a anistia, são assuntos extremamente relevantes. Se tu não compartilhou esse vídeo, faz isso agora, é importante demais, deixa teu like e vamos continuar aqui que tem muita coisa que vai ser revelada pelo Nicolas Ferreira. Olha, eu acho que eles querem, de fato, confundir duas coisas que não tem nexo causal. Você pode olhar uma pessoa que, com certeza, ali, né, estava com, de fato, não sou nenhum tipo de psicólogo ou psiquiatra, mas percebe-se que uma pessoa que vai com fogos de artifício para poder suicidar e jogar isso numa estátua não pode estar muito bem na cabeça. E diversas mensagens que foram deixadas ali no WhatsApp dele mostram, né, que ele xingando o Lula, xingando até mesmo o próprio Bolsonaro. Enfim, o que a gente já sabe que vai acontecer, Renato, é que eles vão alimentar uma falsa narrativa. Isso, de fato, pode gerar consequências, né, para dentro, por exemplo, do Congresso, que pode ser pressionado a ficar contrário agora. Enquanto isso, tem pessoas que estão sofrendo com penas desproporcionais, pessoas não somente aquelas que depredaram o patrimônio público, mas pessoas que também estão inocentes. Eu falo isso com propriedade, porque foram diversos casos que eu analisei, que eu fiz vídeos, que eu divulguei, que eu estive presente com aquelas pessoas ali, tanto na Papuda quanto na Comé, então eu sei a realidade de cada uma delas. E a gente percebe que, na verdade, foi somente digamos, um fomento, né, para aqueles que já são tirânicos, justificar a sua tirania, né? O ministro Alexandre de Moraes mesmo chegou a falar que isso daí é fruto, né, de uma cultura, digamos assim, de ódio. Vou até ler literalmente o que ele falou para daqui a pouco não falar que é fake news. Nós temos um vídeo até para não ter... Não, excelente. Se puder passar o vídeo, então, melhor ainda. Vamos Passa assistir, o vídeo aí que depois eu comento. Então esse trecho que a gente separou do Alexandre de Moraes, para depois continuar aqui o comentário do Nicolas. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Tá aí. Ou seja, né, ele faz uma falsa conexão entre ambos os acontecimentos e, na verdade, nada se diz, né? Só, por exemplo, as frases, né, do Lula, na época, por exemplo, em que o Lula incentivou os manifestantes da CUT a irem cobrar os deputados na frente da casa deles. Isso daí não é ataque a instituição alguma. Inclusive, na própria época, né, do mensalão, o próprio Lula também atacou diversas vezes o próprio STF, as diversas manifestações, black blocs aqui em São Paulo, que inclusive foram absolvidos. Ninguém fala absolutamente nada disso. Na época, por exemplo, do Temer também, tanto também na época do Bolsonaro, onde invadiram o Ministério da Educação, atearam fogo, nas invasões do MST, nada é dito sobre isso. Inclusive, recentemente, né, teve uma pessoa também que ateou fogo, né, no seu próprio corpo e gritando aí, né, não sei se foi fora Bolsonaro, né, enfim, algo do tipo. E simplesmente, qual é a pena, né, que esse manifestante, né, tomou? Ou seja, a gente percebe que a justiça, basicamente, ela tá cega, só ataca para um lado. E eu acredito que essas pessoas, né, não podem, mais uma vez, né, serem culpadas por um fato externo a elas.
cada um é responsável por aquilo que fez. E não pode ter um tipo de revanchismo nas pessoas que já estão presas por uma pena desproporcional. Nem estuprador, nem mensaleiro, vamos falar real aqui, pega a pena que as pessoas estão cumprindo. O José Dirceu, por exemplo, Renato, pegou pena de 12 anos, isso foi reduzido, cumpriu pena domiciliar e estava discussando sobre democracia no Senado Federal. Ou seja, não há como você convencer de que nós temos de fato uma justiça real. No Brasil não tem mais conhecimento jurídico. Existe relacionamento jurídico. Diversas vezes ali na Câmara, ou você vai conversar, né? Fala, nossa, meu processo caiu em fulano, meu processo caiu em ciclano. Nossa, se o processo caiu em fulano, vai dar problema. Ou seja, olha que nível baixo que nós chegamos de torcer para que o processo caia em alguém que talvez tenha uma boa conexão com você. Isso é, de fato, descrédito das nossas instituições. Então, quem gera o descrédito das instituições e desequilíbrios da nossa democracia e quem prega, né, o ódio a todo momento, pode ter certeza que é, por exemplo, o Barroso, né, que fala nós derrotamos o bolsonarismo. É como, por exemplo, o Alexandre de Moraes, que agora vai julgar esse caso e está dando opinião fora dos autos, assim como também o próprio Gilmar Mendes, e todos eles fazem diversas vezes isso aí. Mas, diante desse cenário que você descreveu, você acha que efetivamente o PL da anistia agora vai enfrentar mais dificuldade? Ou seja, ele estava na CCJ, né, com a Carol Detoni até, foi retirado de lá, foi criada uma comissão especial pelo Arthur Lira, isso já atrasou a tramitação, mas mesmo assim havia uma expectativa de que começasse a andar por essa via, e agora, inclusive, já há notícias, né, que os próprios ministros teriam entrado em contato com lideranças no Congresso, dizendo, olha, esquece esse assunto porque não tem condição de discutir isso nesse momento. O que eu sinto, Renato, é o seguinte, pelo que eu ouvi, foi feito um acordo, né? Foi feito um acordo para que isso seja aprovado. Tem algo que, pelo menos, eu acredito que ainda vale na política e na vida, que chama-se palavra. Acordo tem que ser cumprido. Independentemente... Existe um acordo, então? Fale mais disso. Não, pois é, até o limite que eu posso dizer aqui é de que, de fato, e saiu isso aí também, de que há um acordo, né? Para que isso, de fato, seja aprovado. Isso agora, envolve a eleição para a presidência das Claro, casas? claro. A gente percebe aí, tanto pelas manchetes quanto nas conversas, de que, de fato, tanto o PT quanto também, né, o PL, a anistia é algo caro, né, para todos nós. Né? No caso da esquerda, é para não ter anistia. No nosso caso, de fato, para que essas pessoas cumpram a devida pena e não pena desproporcional, porque eu acredito que isso é, de fato, justiça. Então, eu, inclusive, dei um discurso recentemente sobre isso, de que não sou contrário a esse apoio à presidência da Câmara quando se tem um acordo, porque vidas de pessoas estão em jogo. Eu não seria irresponsável nisso, mas esse acordo tem que ser cumprido. E com esse fato novo, de fato, não sei como fica esse acordo, mas espero que as pessoas tenham plena consciência de que há pessoas, agora nesse instante, pais órfãos, né, de filhos vivos, pessoas que estão literalmente com penas desproporcionais, de forma injusta, cumprindo uma pena por conta de revanchismo jurídico e político por parte do ministro, que todos nós sabemos qual, que é o Alexandre de Moraes, que muitos inclusive têm medo de falar dele, e é inacreditável como a nossa democracia caminha a passos largos a uma ditadura. Algumas manifestações por parte do STF, né? Temos uma notícia aqui dizendo aquilo que eu tinha citado, né? Podemos compartilhar agora. Após explosões na Praça dos Três Poderes, ministros do STF mandam um recado ao Congresso de que não haverá discussão sobre anistia. Está aí na minha tela, produção. Se puder jogar para o pessoal também Renato, acompanhar. Só um comentário sobre isso. Olha só, o que o STF tende de interferir na parte legislativa do poder? Porque, podem pesquisar aí, está nas manchetes, de que quando houve eleições para a presidência do Senado, né, e do Congresso, saiu manchetes dizendo que ministros estavam ligando para os senadores. Como assim? Você tem muito claro na nossa Constituição de que um ministro, por exemplo, do STF, ele não pode dar declarações ou fazer apoios que seja político. E o que a gente vê é exatamente o contrário. Então, assim, a gente está tendo uma instabilidade tão grande no âmbito dos poderes, né? De que ministro do STF está interferindo em eleição da presidência da Câmara, interferindo em eleição de presidência do Congresso, estão interferindo em projetos de lei, como, por exemplo, o próprio PL da censura, na época. Eu lembro que o Dino deu uma entrevista enquanto ministro de Estado, dizendo que não, se não passar lá no Congresso, nós temos outras formas de fazer isso, né? Nós vamos passar aqui, nós temos a maneira de fazer pelo Ministério. Ou seja, esses caras não têm um mínimo de pingo de vergonha na cara para poder dizer que eles, de fato, mais uma vez, estão criando uma falsa pacificação no país, sempre atacando um lado, e estão interferindo no poder que não cabe a eles. Esse é o extrato do nosso país aí. Bom, houve outras declarações aí, né? O ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes também falaram sobre o assunto. Você citou a questão até do PL 2630, né? Sim. Você acha que também essa questão de regulação das redes sociais pode voltar à tona? O diretor da Polícia Federal disse que
pelo ato de ontem é necessário regular as redes. Ou seja, ele junta Lé com Cré para poder justificar a regulamentação das redes. E por quê? Eu te explico. Hoje, a única forma que nós temos, não somente eu, mas você que está me assistindo aí, de poder falar a verdade, falar a tua opinião, mesmo que eu discorde dela ou você discorde da minha, é a internet. E antigamente tinha somente os meios tradicionais. Jamais você viria, por exemplo, a realidade do que acontece ali na Palestina, na faixa de Gaza, sobre Hamas, sobre Israel, sobre o atentado que aconteceu, se não fosse, por exemplo, a atuação, por exemplo, do Brasil Paralelo, se não fosse outros demais jornais independentes que nós temos hoje na internet. Então, pautas como a 6x1, que eu fiz um vídeo que bateu 20 milhões de visualizações, mais de 1.200.000 curtidas, por quê? Porque nós temos livre acesso à internet. Se ficasse somente na mídia tradicional, se você joga meu nome aí agora no Google, Nicolas Ferreira, você vai achar que eu sou quase um criminoso. E aqui no Brasil, pode ter certeza, o criminoso pode chegar aí, talvez até ao alto cargo da presidência da República. Ou seja, se você olha o meu Instagram e minhas redes sociais, você vai ver o meu trabalho, você vai ver minhas opiniões e tudo isso com uma certa liberdade. Então, eles sempre utilizam de fatos que são desconexos como subterfúgio para regular as redes. E a regulação das redes, na verdade, é a censura das redes. Pode ter certeza que em nenhum momento do período eleitoral, Renato, você não viu nenhum deputado tomando processo por parte do TSE. Você não viu nenhuma conta de jornalista de esquerda sendo banida. Você não viu nenhum deputado ou senador de esquerda tomando multas, como eu tomei, porque eu disse, enfim, você já sabe. Ou seja, nós sabemos que só bate para um lado. Então não caia nessa questão de regulamentar as redes por um bem maior, que isso é, de fato, uma mentira. Então, óbvio que eles vão utilizar esse caso aí para poder fazer isso. Mas para finalizar esse tema ainda do ocorrido de ontem lá em Brasília, foram achados aí algumas evidências, né? Boné com o slogan do Bolsonaro. Ele era do PL, se bem que foi antes do Bolsonaro ser filiado, 2020, então não dá para fazer essa ligação, mas enfim, há alguns elementos ali que chegam a ligar o homem, o tio França, né? O Francisco Vanderlei, com a direita, identificar com a direita, e aí existe já toda uma tese por parte da esquerda, muitos setores da mídia, dizendo que tratou-se de um ato político, né? O que aconteceu ontem. Como é que você vê a motivação desse ato? Qual teria sido essa motivação? Se você vê uma motivação realmente política nisso? E qual o prejuízo para a direita, a partir dessas identificações que estão sendo feitas aí de elementos que ligam o suicida à direita? Claramente era uma pessoa que não estava com uma estabilidade mental 100%. Ele claramente estava ali revoltado, que seja com todas as coisas que estavam acontecendo. Lá mensagens dele, inclusive no WhatsApp, xingando tanto Lula, tanto quanto também o Bolsonaro. Ele de fato era filiado ao PL na época de 2020, quando o PL ainda não estava com o presidente Bolsonaro. Agora, o que eu acho engraçado é que agora vem, né, a Soraya Tronic, como por exemplo a Simone Tebet, dizendo que pessoas como essa não são lobos solitários, né? Elas não atuam sozinhos. Mas é engraçado que quando é o Adélio, né, que é uma pessoa que era filiada ao PSOL e que esfaqueou, teve uma tentativa de homicídio com um candidato à presidência da República, aí ele era um lobo solitário, né? Era só um louco. Então o que eu acredito? Que ambas as investigações... o tweet da Simone Tebet, exatamente, no ataque à democracia, os lobos nunca são solitários, né? Há sempre um apito. Ou seja, o que ela está querendo colocar é que tem uma pessoa, né? Ou tem uma formação, um contexto, que gerou o apito para encorajar a fazer aquilo. Ou seja, ninguém apitou, não teve ninguém que apitou também pro Adélio? Não teve... o PF conclui em segundo inquérito que a Adélio agiu sozinho, sem mandantes, no ataque a Bolsonaro. Eu não duvido que, inclusive, infelizmente, né, não toda a APF, porque a APF tem pessoas extremamente capacitadas. Eu sei que tem muita gente ali que fica numa saia justa por conta de ordens descabidas, mas eu não tenho dúvidas que daqui a pouco vão querer interligar, vão querer indiciar ali alguma coisa sobre isso, né? E eu acredito que as investigações elas têm que ser desinteressadas. Assim como, por exemplo, a educação. Você não pode querer estudar uma coisa querendo reforçar o seu posicionamento. Você tem que fazer uma investigação com o Adélio de forma desinteressada, buscando a verdade, assim como eu também quero que esse cara também seja investigado de forma desinteressada. Levanta o celular, levanta as ligações, levanta-se ele, por exemplo, até hoje, a gente não sabe quem liberou a entrada do Adélio lá na Câmara Federal. As imagens do dia 8 desapareceram. Menos de um dia, a imagem ali da Praça dos Três Poderes já tinha. Gente, é uma coisa assim que eu fico atônito. Quanta capacidade, quanta rapidez para poder investigar aquilo que eles querem e quanta lentidão e inércia para poder esclarecer fatos relevantes como uma pessoa tentar matar um presidente da República. Pode ter certeza que agora, por exemplo, com o Trump, vai ter ainda mais investigações a respeito de quem tentou matá-lo. E em menos de uma semana,
a responsável pelo serviço secreto foi demitida, ela mesma, né, na verdade, se demitiu por vergonha do que aconteceu. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil de fato, quem é honesto e quem é trabalhador tem uma grande chance de ir para a cadeia, e quem, por exemplo, tenta matar o candidato à presidência da República não fica no presídio comum, mas é considerado um louco aí. Agora vamos à polêmica da pauta da PEC 6x1, que foi uma proposta vinda da Érica Hilton, a deputada do PSOL, e que gerou uma polêmica muito grande, inclusive com o senador Cleitinho, um senador que é da direita, né, apoiando a PEC da PSOLista, mas que o Nicolas vai dar a versão dele sobre esse caso, inclusive rebatendo o próprio Cleitinho. Vejam só. Bom, vamos mudar para a pauta então dessa PEC que tenta alterar, né, a jornada de trabalho, reduzir, na verdade, o fim do 6x1 e, pelo texto que está ali, é uma imposição de uma jornada 4x3, limitar ao máximo de 4 dias por semana trabalhando. Como é que você encara isso? É um desafio responder, você está sendo cobrado por isso também pelos seus eleitores, inclusive tem até alguns parlamentares que não são necessariamente de esquerda ali, que estão aderindo a essa pauta, basta a gente ver que tem 200 assinaturas para tramitar esse projeto. Eu trato esse projeto da mesma forma como eu trato qualquer outro que passa ali na Câmara, onde é o meu trabalho, com responsabilidade, sem populismo e com coragem. Afinal de contas, você não pode ceder à pressão somente porque as pessoas estão te pressionando. Pelo contrário, são nesses momentos que você, de fato, tem que ter firmeza para poder mostrar a verdade, porque uma hora ela aparece. E a gente sabe que a mentira, ela corre solta, né? E aqui no Brasil, principalmente, o brasileiro é extremamente reativo. Eu relembro a você de que até pouco tempo as pessoas saíram às ruas por conta do não é só pelos 20 centavos, revoltados com os gastos da Dilma na época da Copa do Mundo aqui no nosso país. Depois de 4 anos, eles estavam votando no mesmo PT. Ou seja, as pessoas são muito reativas e elas caem em muitas das fantasias que a esquerda propõe. O primeiro ponto sobre essa proposta é que eu não sou contra o fim da escala 6x1. Mas assinar a PEC fantasiosa, lacradora da Érica é a solução? Não. Qual que é o grande problema disso tudo? O Estado. Por que esse pessoal de página de fofoca, de influenciadores, de PhDs em opinião, por que eles não cobram, por exemplo, a posição do Lula sobre essa PEC? Ele não falou nada até agora, né? Óbvio que não, porque ele sabe que vai dar errado. Porque ele sabe que a economia não se sustenta com isso. É basicamente uma propaganda eleitoreira para poder atrair as pessoas mais humildes e brincar com os sentimentos dos trabalhadores que estão se ferrando aqui no Brasil. Eu quero que todo brasileiro fique bem aqui nesse país. Só que é impossível ter com a esquerda. E muita gente, Renato, tá falando assim, não, isso não é uma discussão da direita e esquerda, é uma discussão do povo. Peraí, quem que saqueou as estatais? Foi a esquerda. O senador Cleitinho tá falando isso, lá de Minas Gerais. Discordo. Cleitinho é um cara que eu tenho uma amizade muito grande com ele, e nesse posicionamento dele eu discordo veementemente. Por quê? Porque tem todo um contexto que ele precisa compreender. Eu espero que um dia, de fato, ele compreenda isso. No seguinte sentido, o problema, por exemplo, não é simplesmente você chegar ali e dar uma folga a mais para o trabalhador. Porque o que vai acontecer economicamente quando você fizer isso para o Brasil, sem ver todas as nuances disso, no âmbito de desemprego, de poder de compra, sabe o que vai acontecer? O cara vai ter ali as 3 folgas dele, vai trabalhar 4 dias por semana e basicamente ele não vai ter poder de compra. Os produtos vão aumentar o preço. Não há um estudo econômico, socioeconômico desse projeto. A própria deputada admitiu, A própria Érica falou isso na Globo News. Nós não temos um estudo tão aprofundado. Eu fiz o estudo. Eu peguei um estudo pela FIENG, do Flávio Rosco, na qual eu agradeço. Ele me mandou 2 estudos. Um preliminar, que foi de fato feito mais em cima da hora, e um mais profundo, que mostra a quantidade de péssimas consequências para o Brasil. Mas o que vai acontecer? Quando isso acontecer, pode ter certeza que a esquerda vai inventar o que for. A culpa é da baleia que o Bolsonaro cutucou, a culpa é do Nicolas que botou uma peruca, a culpa é da direita. Enfim, eles não vão assumir essa culpa, só que aí vai ser tarde demais. Então, nós temos uma proposta do Maurício Marcon, onde mantém a opção do 6x1, mas dá a opção também para o trabalhador, para ele ter a opção de horas trabalhadas. E óbvio, sempre com um salário mínimo. Você não vai nunca ganhar menos que o salário mínimo. Por que isso é uma posição que já abrange uma solução? Porque aqui no Brasil, nós temos pessoas, por exemplo, que têm diversos contextos. E eu não posso impedir com que uma pessoa trabalhe mais ou trabalhe menos. Você vê algum americano saindo dos Estados Unidos para trabalhar aqui no Brasil? A gente vê o contrário acontecendo. E lá, muitas das vezes, as pessoas trabalham em escala 7x7, ou em escala 6x1, ou em escala 4x3, mas porque lá há uma flexibilização. Sim. Por que não fazer o mesmo para cá? Vai ter dia, por exemplo, poxa, eu vou comprar um carro. Esse mês eu vou dar o gás lá na empresa. Vou trabalhar 6x1. Mesmo que eu trabalhe, por exemplo, 4x3 ou 5x2. Só que eu estou ganhando
aquilo que eu estou trabalhando. Mas ainda assim, precisa ter uma compreensão de uma reforma tributária que de fato reduz tributo, uma reforma administrativa, onde você de fato perceba que o Estado ele é extremamente inchado, grande, ele atrapalha a sua vida. Ou seja, Renato, para poder concluir, as pessoas precisam compreender que existem outros demais fatores que estão acabando com você e você precisa cobrar as autoridades competentes disso. Eu não sou o Poder Executivo. Eu não tenho uma caneta na mão para poder tratar a respeito de quanto é o gasto sobre, por exemplo, os gastos da viagem do Lula, que quase batem aí 4 bilhões. Eu não estou gastando o seu dinheiro, rasgando ele, sendo irresponsável. Eu não tenho culpa do salário que eu tenho. E eles me medem ou medem outros deputados com a régua deles. Por exemplo, eu estava lá ontem ou anteontem, era quase 10 horas da noite lá no plenário, trabalhando. A sessão começa 1h55, já estava lá desde 9 horas da manhã, e a própria Erika Hilton não estava lá. Não bateu o dedo de presença. Uhum. Que é a autora do projeto. Que é a autora do projeto, que diz que nós não trabalhamos. E aí eles criam narrativas, usam TikTokers, influenciadores para poder basicamente acabar com a tua imagem. Eu continuo no meu posicionamento com essa alternativa do Maurício Marcon. Isso vai ser, se essa PEC for para frente, que eu não acho que vai, para mim é só um sonho de balão, isso vai ser na CCJ. Eu, inclusive, me coloco à disposição, Renato, para poder relatar tanto a PEC que está parada há 10 anos lá na CCJ, quanto também a própria PEC da Erika Hilton. Me coloca aqui à disposição para ser o relator. Vamos discutir, né? Quando você pega o fundo eleitoral, enfim, né, o dinheiro que é reservado para poder fazer campanhas, sustentar os partidos. O meu ponto é, em um momento ideal, caso, por exemplo, isso chegue na Câmara, né, para poder votar, para poder acabar com esse dinheiro, e esse dinheiro ser utilizado na construção de hospital, de rodovia, eu quero ver qual vai ser o posicionamento da esquerda. Porque, olha só, nós temos aí o Boulos, por exemplo, fazendo a campanha... para financiar a democracia. Já ouvi esse argumento, é sério? Tipo assim, de que... A democracia tem um preço. A democracia tem um preço, mas é com o seu dinheiro, né, não é com o deles. A grande questão é que você tem o Boulos, por exemplo, né, aqui em São Paulo, fazendo a campanha mais cara do Brasil. Foram quase 80 ou 90 milhões e muita parte desse dinheiro, mais de 60 milhões, foram com dinheiro, de fato, de impostos, dinheiro do trabalhador. E todos esses, tanto o Erika Hilton, quanto o Gabriel Braga, quanto essa galerinha toda, ama pegar uma larga fatia dessa grana e ainda pagar de uma defesa do trabalhador, né? Antigamente, na campanha, né, o Boulos andava de Celta, de Celtinha. E já foi pego, né, usando o jatinho. É problema usar jatinho? Claro que não. O problema é quando você quer usar uma narrativa demagoga para poder colocar como se você fosse o pai dos pobres. O Lula tem um patrimônio de quase, assim, né, pelo menos no papel, de 10 milhões de reais. Qual desses em volta deles, né, que ele pede voto, que talvez tenha um patrimônio desse, das pessoas do MST, pessoas mais carentes, trabalhadoras? Não tem. Pessoas do chão da fábrica não têm esse patrimônio. Eu nunca utilizei um centavo de dinheiro público para minha campanha. 0. Ou seja, custou R$0 do seu dinheiro eu ter ganhado. Agora, não pode ser a minha culpa de algo, por exemplo, de eu ganhar um salário alto, que eu também acho que é completamente desproporcional à realidade do Brasil. Eu não posso ser culpado por isso, ou execrado por isso. E não vejo que você soluciona um problema causando outro. Porque, caso contrário, eu poderia, por exemplo, ser demagogo e falar, Lula, vamos lá, pega seu dinheiro do seu salário e doa para os pobres. Ou todo mundo aí, ricos, pegue seu dinheiro e divide com o pobre. Eu sei que isso não vai resolver. Você, trabalhador, trabalha 141 dias no ano para pagar imposto. Nós estamos batendo recorde esse ano. Alô, Brasil. Nós estamos batendo recorde. Aí não ganha mais nada, né? Mas nós estamos batendo recorde no Brasil de imposto. São 3 trilhões tirados do bolso do trabalhador, recolhidos de impostos do governo Lula. Aonde está indo esse dinheiro? Ou seja, é isso que você tem que cobrar. Aonde está indo a minha grana do meu imposto? Porque o problema não é o deputado ganhar ou ter o salário dele. O problema não é esse. Eu fico, de fato, indignado por essa desigualdade de um deputado, de um senador, enfim, de um juiz ganhar, inclusive, mais do que estabelecido na Constituição. Mas o problema é que nós temos pessoas que tem um peso do Estado em cima, e eu já fui tanto carteira assinada quanto também empresário, eu sei ambos os lados e posso afirmar, quem te ferra não é o empresário. Tem empresário ruim? Claro, da mesma forma como tem pastor ruim, da mesma forma como tem policial ruim, mas o que te ferra chama-se Estado, que acaba com o empresário e acaba com o trabalhador. Bom, eu falei pra vocês que seria uma entrevista sensacional. Pra mim ele é sempre muito sensato, mas é óbvio que teriam algumas pessoas aí que vão discordar dele sobre alguns pontos ou outros, até porque é difícil a gente concordar com tudo, com todo mundo, não é mesmo? Bom,
Comenta pra mim aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esquece de compartilhar e também confiram lá o canal do Brasil Paralelo. É excelente. Eu tenho Brasil Paralelo, eu falo isso pra vocês. Quem quiser assinar lá, o canal deles é muito bom, o streaming deles é maravilhoso, com conteúdo realmente de qualidade. Fechou? Eu vou ficando por aqui então. Não se esquece de ficar ligado que logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.